A verdade chocante por trás das lutas de robôs na China. E se eu te dissesse que aquele vídeo engraçado de 2 robôs se socando numa arena na China não é entretenimento? E se cada soco, cada queda, cada cabeça arrancada for, na verdade, um teste disfarçado de espetáculo esportivo? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a verdade que está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, incluindo uma loja em Pequim vendendo 100 robôs diferentes e uma máquina que já está sendo colocada dentro de casas reais para cuidar de idosos. Fica comigo até o final, porque a última parte deste vídeo é a que ninguém está falando. Você provavelmente já viu as imagens. Elas estão por toda parte. Um robô humanoide chamado White Eagle desfere um golpe brutal e, diante de milhares de olhos, arranca literalmente a cabeça do adversário, o matador. A multidão vibra, as câmeras capturam tudo. O vídeo viraliza em questão de horas, espalhando-se por todos os cantos da internet. E a reação geral é sempre a mesma: risada, espanto, aquele misto de "que loucura" com "isso parece filme de ficção científica". Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Preste atenção no que acontece depois da cabeça ser arrancada. O robô decapitado continua de pé. Ele continua lutando. Ele não desliga. Ele não cai desamparado no chão como uma máquina quebrada. Ele se ajusta, recalibra o equilíbrio e segue em frente como se nada tivesse acontecido. E é exatamente aí que a pergunta silenciosa começa a ecoar. Por que isso está acontecendo agora? Por que a China, especificamente, decidiu criar a primeira liga de combate livre entre robôs humanoides do mundo? Por que investir 10 milhões de yuans em prêmios, reunir 32 times e organizar uma competição que vai de julho a dezembro? É só diversão? É só marketing? Ou existe algo muito maior sendo construído, camada por camada, enquanto o mundo assiste distraído, achando que está vendo apenas um show? Neste vídeo, eu vou te guiar por 4 revelações. Primeiro, você vai entender o que essas lutas realmente demonstram. E não é força, é algo muito mais assustador. Segundo, vamos voltar no tempo e ver a evolução dos robôs até hoje, para você perceber a velocidade absurda com que isso aconteceu. Terceiro, eu vou revelar as novas habilidades que essas máquinas já possuem, habilidades que a maioria das pessoas nem imagina que existem. E quarto, a parte mais impactante, eu vou te mostrar o quanto os robôs já estão no nosso dia a dia, ocupando espaços, substituindo funções e, sim, competindo diretamente contra nós, seres humanos. No final, tudo vai fazer sentido. Você vai enxergar a URAKL não como uma arena de brigas, mas como o que ela realmente é. Um campo de testes disfarçado, um palco onde os primeiros capítulos de uma corrida tecnológica silenciosa estão sendo escritos. E o mais perturbador? A gente está pagando ingresso para assistir. Então respira fundo, porque o que você vai descobrir agora não dá para desver. Vamos começar. O que a luta entre robôs realmente demonstra? Vamos começar desmontando a ilusão. Quando você assiste 2 robôs se enfrentando numa arena, o seu cérebro processa aquilo como uma competição, como um combate de UFC entre máquinas. Vitória e derrota. Golpe e contragolpe. Mas essa é a camada superficial. É o que eles querem que você veja. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais difícil? Fazer um robô socar alguém ou fazer um robô que apanha, perde o equilíbrio, quase cai, mas se recupera sozinho e continua de pé? A resposta pode te surpreender. Socar é fácil. Qualquer braço mecânico faz isso há décadas nas fábricas. O verdadeiro milagre da engenharia está na recuperação. Quando aquele robô perde a cabeça, literalmente, e continua funcionando, o que você está testemunhando é um sistema de equilíbrio dinâmico tão avançado que ele consegue lidar com uma perda súbita de peso, uma mudança brusca no centro de gravidade e um dano estrutural imprevisto, tudo em tempo real, em frações de segundo. Isso não é entretenimento. Isso é uma demonstração de capacidade de recuperação sob estresse extremo. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Cada luta é uma coleta massiva de dados. Cada impacto registra informações sobre resistência de materiais, absorção de choque, tempo de resposta dos atuadores e limites articulares.
Cada queda ensina ao algoritmo a se levantar mais rápido na próxima vez. Cada golpe recebido alimenta uma inteligência que aprende com a dor mecânica. Pensa comigo. Onde mais você conseguiria testar robôs humanoides em situações de colisão violenta, imprevisível e caótica, sem levantar suspeitas, sem gastar fortunas em laboratórios controlados e ainda por cima com o público pagando pelo espetáculo? A arena é o laboratório perfeito. É um ambiente hostil, imprevisível, cheio de variáveis. Exatamente o tipo de ambiente onde uma máquina precisa provar que aguenta o mundo real. E é aqui que entra a primeira reviravolta. Essas lutas não servem para saber qual robô é mais forte. Elas servem para descobrir qual arquitetura, qual conjunto de algoritmos, qual design de hardware sobrevive melhor ao imprevisto. É uma seleção natural acelerada, darwinismo tecnológico transmitido ao vivo. Os robôs que vencem não são os campeões de uma liga esportiva. São os protótipos que passaram no teste de estresse mais brutal já concebido. E os dados que eles geram valem muito mais do que os 10 milhões de yuans em prêmios. Percebe a jogada? O prêmio em dinheiro atrai os melhores times de engenharia do país. A competição os força a inovar em velocidade máxima. E o espetáculo garante que ninguém questione o que está realmente acontecendo. É genial. E é justamente por ser genial que a gente precisa continuar prestando atenção. Porque essa é só a primeira camada. Parte 2. A evolução dos robôs até hoje. Para você entender o tamanho do que estamos vendo, precisamos voltar no tempo. E eu te garanto, quando você perceber a velocidade dessa evolução, vai sentir um arrepio. Volte umas décadas. Os primeiros robôs eram braços mecânicos gigantes, presos ao chão das fábricas, repetindo o mesmo movimento milhões de vezes. Eles eram cegos, burros e perigosos. Não pensavam, não se adaptavam. Se um objeto saísse do lugar, o braço continuava executando o movimento programado, ignorando completamente a realidade ao redor. Eles eram ferramentas sofisticadas, mas ferramentas mesmo assim. Depois vieram os robôs móveis. Aspiradores que desviavam de móveis, robôs de armazém que carregavam prateleiras. Um avanço, mas ainda limitado a ambientes controlados, a espaços mapeados milimetricamente. Tire eles do roteiro e eles travavam. E então, algo mudou. Não gradualmente, mas explosivamente. Você deve se lembrar dos primeiros vídeos de robôs bípedes tentando andar. Eram desajeitados, tropeçavam em pequenos degraus, caíam ao serem empurrados e ficavam se debatendo no chão como um besouro de barriga para cima. A internet ria. Isso nunca vai substituir ninguém, diziam. Olha como é ridículo. Mas quem ria não estava prestando atenção na curva. Porque a evolução da robótica não é linear, ela é exponencial. E o problema com o crescimento exponencial é que ele engana o olho humano. Por muito tempo, parece que nada acontece, que o progresso é lento e cômico. E de repente, num piscar de olhos, o gráfico dispara para cima e você não consegue mais acompanhar. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles robôs que caíam ao serem empurrados, hoje correm, saltam, sobem escadas, fazem parkour, dão cambalhotas para trás e se levantam de qualquer posição. Aqueles que precisavam de ambientes mapeados, hoje navegam por terrenos desconhecidos, tomam decisões em tempo real e se adaptam a obstáculos que nunca viram antes. E aqui vem o dado que muda tudo. A distância entre robô desajeitado que cai ao ser empurrado e robô que continua lutando depois de perder a cabeça foi percorrida em um intervalo de tempo assustadoramente curto. Estamos falando de anos, não décadas. Anos. Por que a China está na dianteira dessa corrida? Porque houve uma decisão estratégica de investir pesado em toda a cadeia. Motores elétricos, sensores, baterias, inteligência artificial e, principalmente, manufatura em escala. Enquanto o resto do mundo debatia se robôs humanoides eram economicamente viáveis, a China começou a produzi-los. E quando você produz em escala, os custos despencam e a velocidade de iteração explode. Cada unidade produzida é um novo experimento. Cada experimento é um passo à frente. Então, quando você vê a URAKL hoje, não está vendo o começo de nada. Está vendo o resultado acumulado de uma aceleração silenciosa que vinha ganhando força enquanto todos nós estávamos olhando para outro lado. A arena é a ponta visível de um iceberg que já é gigantesco embaixo da superfície.
E se a evolução até aqui foi exponencial, pare e pense por um segundo. Onde essa curva vai estar daqui a poucos anos? Parte 3. As novas habilidades dos robôs. Agora vamos falar do que essas máquinas realmente conseguem fazer hoje. E eu preciso te avisar. Se a sua imagem de robô ainda é a de uma máquina lenta e barulhenta, repetindo movimentos programados, prepare-se para atualizar essa imagem de forma radical. Habilidade número 1. Equilíbrio dinâmico em tempo real. Já falamos disso, mas vale aprofundar. Esses robôs não seguem uma sequência pré-programada de movimentos. Eles calculam, milhares de vezes por segundo, onde está o centro de gravidade, para onde o corpo está inclinando e qual ajuste microscópico precisa ser feito para não cair. É o mesmo processo que o seu ouvido interno faz quando você caminha, mas feito por sensores e algoritmos. Empurre um desses robôs e ele dá um passo para se estabilizar, exatamente como você faria. Isso é reflexo artificial. Habilidade número 2. Aprendizado por imitação e por tentativa. Muitos desses robôs não são programados movimento por movimento. Eles aprendem observando humanos ou treinando em simulações virtuais, onde executam uma tarefa milhões de vezes em poucas horas, falhando, ajustando e melhorando sozinhos. Quando finalmente colocam esse aprendizado no corpo físico, eles já dominam a habilidade. É como se um atleta pudesse treinar 1000 anos em uma tarde. Habilidade número 3. Manipulação fina. Aqui está algo que impressiona os engenheiros. Pegar um ovo sem quebrá-lo, dobrar uma peça de roupa, encaixar um cabo, girar uma chave. Essas tarefas, banais para nós, foram durante décadas o pesadelo da robótica. Exigem sensibilidade tátil, coordenação e adaptação constante à forma dos objetos. E os robôs de hoje estão dominando isso rapidamente, com mãos cada vez mais próximas da destreza humana. Habilidade número 4. Percepção e decisão. Combine câmeras, sensores de profundidade e inteligência artificial, e você tem uma máquina que enxerga o ambiente, identifica objetos e pessoas, entende o contexto e decide o que fazer. Não é apenas seguir um trilho, é interpretar o mundo e agir sobre ele. Agora junte tudo isso. Equilíbrio, aprendizado acelerado, mãos hábeis e percepção inteligente, num corpo humanoide capaz de operar nos mesmos espaços que nós, usar as mesmas ferramentas que nós, subir as mesmas escadas e abrir as mesmas portas. Por que humanoide, aliás? Por que não construir uma máquina com rodas e 4 braços, que seria mais eficiente? A resposta é reveladora, porque o mundo foi construído por humanos e para humanos. Nossas casas, nossas fábricas, nossos veículos, nossas ferramentas, tudo foi projetado no formato humano. Um robô humanoide não precisa que o mundo se adapte a ele. Ele se encaixa no mundo que já existe. E é exatamente isso que o torna tão poderoso e tão substituível em relação a nós. E aqui vem o segundo plot twist do vídeo. Todas essas habilidades, equilíbrio sob impacto, aprendizado rápido, adaptação ao imprevisto, são exatamente as habilidades que a arena de luta testa e aperfeiçoa. A URAKL não está criando robôs lutadores. Está usando a luta como treino para robôs que, um dia, vão fazer muito mais do que socar outros robôs. Está forjando máquinas resistentes, adaptáveis e capazes de operar em condições extremas. Guarde esse pensamento, porque ele nos leva direto para a parte mais importante deste vídeo. Parte 4. O quanto os robôs já estão no nosso dia a dia. Chegamos à parte que ninguém quer falar em voz alta, porque enquanto a gente ri dos robôs na arena, eles já saíram silenciosamente do laboratório e entraram nas nossas vidas. E não estou falando do futuro, estou falando de agora. Vamos aos fatos. Nas fábricas, robôs humanoides já estão sendo testados em linhas de montagem, executando tarefas que antes exigiam mãos humanas. Em armazéns, eles movem, organizam e separam mercadorias. E olha que interessante, um desses robôs, o Walker S1, da fabricante chinesa Ubitech, está sendo preparado para trabalhar nas linhas de produção da Foxconn. Sim, a mesma empresa que fabrica o iPhone. Pense nisso por um segundo. As máquinas que montam os aparelhos que você usa todos os dias estão, cada vez mais, deixando de ter mãos humanas do outro lado. A lógica por trás disso é fria e implacável. Um robô não dorme, não adoece, não tira férias, não reclama, não pede aumento e não se distrai.
Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, com precisão constante. Mas se você acha que isso está limitado às fábricas, prepare-se, porque agora a coisa fica pessoal. Os robôs estão vindo para dentro da sua casa. E eu não estou especulando. Em agosto de 2025, foi inaugurada em Pequim uma das primeiras lojas do mundo dedicadas a vender robôs humanoides direto para o consumidor comum. Isso mesmo, uma loja de robôs. Como quem vai comprar um carro ou uma geladeira. E que loja! Mais de 100 modelos diferentes, de mais de 40 marcas chinesas, incluindo gigantes como a Obtech e a Unitree. Você encontra desde um robô parceiro de xadrez que se ajusta ao seu nível de habilidade, passando por cães robóticos de estimação, robôs que tocam instrumentos musicais, robôs garçons, até uma réplica em tamanho real de Albert Einstein, capaz de conversar com você e explicar a teoria da relatividade de um jeito simples. E os preços? Variam de cerca de R$ 1.500 a vários milhões de reais. Tem robô para todo bolso. E os donos dessa loja foram bem transparentes sobre a intenção. Nas palavras do diretor, se os robôs vão entrar em milhares de lares, depender apenas das empresas de robótica não é suficiente. Eles chamam o modelo de Loja 4S, copiando o conceito das concessionárias de carro, venda, peças de reposição, manutenção e assistência. Percebe o que isso significa? Eles não estão vendendo uma novidade tecnológica isolada. Eles estão construindo toda uma infraestrutura de consumo em massa, exatamente como se faz com automóveis. Isso não é experimento, isso é mercado. E aqui está o pulo do gato, o dado que amarra tudo. Por que a China está empurrando esse setor com tanta força? A resposta oficial é reveladora. Para enfrentar o envelhecimento acelerado da população e a desaceleração econômica. É por isso que o governo despejou mais de 20 bilhões de dólares em subsídios em um único ano e planeja um fundo de 1 trilhão de yuans, algo como 137 bilhões de dólares, para bancar startups de inteligência artificial e robótica. Não é um hobby, é uma política de Estado. E é dentro dessa estratégia que surge o exemplo mais impressionante e, ao mesmo tempo, mais perturbador de todos. Uma startup chinesa chamada Giga AI apresentou o Sealight S1, descrito como o primeiro robô humanoide doméstico de uso geral do país, com um plano estruturado para entrar em casas reais. E o que esse robô promete fazer? Cozinhar, cortar legumes, fritar ovos, lavar roupa, estender roupa, arrumar a cama, abrir cortinas e organizar a casa. E o mais sensível de tudo, ajudar a cuidar de idosos, crianças e até animais de estimação. Quer saber o preço? Cerca de 15 mil dólares, algo em torno de 75 mil reais, com lançamento previsto para junho de 2027. E preste atenção nesta jogada estratégica. Antes mesmo de vender em larga escala, a empresa vai distribuir 100 unidades gratuitamente para famílias em Wuhan, priorizando lares com idosos, crianças e pets. Por que de graça? Aqui está a genialidade e, ao mesmo tempo, o alerta. Porque o maior obstáculo da robótica doméstica hoje não é a máquina em si, é a falta de dados reais do mundo físico. E é aqui que tudo se conecta de forma quase assustadora. Lembra da primeira parte deste vídeo, quando falamos que cada luta na arena era uma coleta massiva de dados? Pois é exatamente a mesma lógica. A arena coleta dados de resistência e equilíbrio sob impacto. A casa coleta dados do caos do dia a dia. Porque uma fábrica é um ambiente controlado, onde tudo está sempre no mesmo lugar. Mas uma casa é o caos absoluto. A camiseta nunca está onde estava ontem. A cadeira foi movida. O gato atravessa o caminho na hora errada. E é justamente esse caos imprevisível que esses robôs precisam aprender a dominar. Colocá-los de graça na sua casa é a forma mais eficiente de ensiná-los a viver no nosso mundo, usando a sua rotina como material de treino. A UREKL não é um circo. É a vitrine de uma revolução que já está em andamento. E o White Eagle arrancando a cabeça do matador? Aquilo não foi um acidente engraçado que viralizou por acaso. Foi uma demonstração de poder. Uma mensagem transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Olhem o que nossas máquinas conseguem suportar. Olhem o que elas conseguem fazer. E o mundo aplaudiu. Então agora eu quero saber de você. Você teria coragem de colocar um robô desses dentro da sua casa, cuidando dos seus pais? Você acha que os robôs são uma ameaça ou uma oportunidade? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu leio todos e quero muito saber o que você pensa.
Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que ainda acha que isso é só brincadeira. Ela precisa ver o que você acabou de ver. E se você quer continuar desvendando o que está escondido à vista de todos, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai ainda mais fundo nessa toca do coelho. O futuro não está chegando, ele já chegou. Ele já tem preço, prateleira e endereço de entrega. E agora, você faz parte dos poucos que realmente estão prestando atenção. Até o próximo. Clique em inscreva-se e receba os próximos vídeos com mais curiosidades. Inscreva-se agora!